Olá, pessoal. Só estou aqui dando uma passadinha, uma revisão, na verdade, comentários sobre o conteúdo que estará na sexta avaliação. Bem, gente, nesse mês a gente estudou sobre a América anglo-saxônica. Que parte da América é essa? Lembram daquela divisão? A divisão da América por critérios culturais, critérios históricos, critérios de colonização, é dividida em América anglo-saxônica e América Latina. E nós estudamos, neste mês, a América anglo-saxônica, que é aquela parte formada pelos Estados Unidos e Canadá, tá? É aquela região que a gente, assim, lembrando também, dos estados do Alasca, que está ao norte do Canadá, e também do Havaí, que é um arquipélago, vulcânico, que faz parte, dos Estados Unidos, tá? Então, gente, a América anglo-saxônica, o que diferencia dela em relação à latina? Muita coisa. Os dois países são desenvolvidos, ou seja, tem alto PIB, alto IDH, bem desenvolvido IDH. Os aspectos naturais é bem diversificado, principalmente na região dos Estados Unidos, Questão do relevo, algumas áreas de planalto, que a principal é representada pelas montanhas rochosas e os montes Apalaches, mas também nós temos grandes áreas de planície onde está localizado o rio Missouri, Mississippi, onde tem a chamada Grande Planície Central. E temos outras áreas de planície, chegando mais próximo do litoral. Próximo da região ali dos Grandes Lagos, Lago Huron, Michigan, Ontário, Lago Superior, aquela região dos lagos é área de planície. Se tratando de vegetação, nós temos a vegetação bem diversificada também, logicamente, em decorrência do clima. Por exemplo, no Canadá, onde tem um clima mais frio e polar, consequentemente, a vegetação desse clima frio vai ser uma tundra, vai ser um deserto gelado polar, como o texto mostra no mapa. Falando ainda também de relevo, nós temos também a representação do cânion. Cânions são grandes áreas rochosas, paredões rochosos, que forma por dentro, passa águas. E aqui no caso são as águas do Rio Colorado, o Grand Canyon, tá? Temos também que é bem conhecida, bem falada, as Cataratas do Niágara, que são grandes quedas d'água na região dos Grandes Lagos, tá? Da mesma forma, o clima bem diversificado, vegetação, já falei. Falando dos Estados Unidos em si, os Estados Unidos têm uma história bem de grande destaque, onde começou com a chamada 13 colônias, 13 estados, colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Essas 13 colônias deram início aos primeiros núcleos de povoamento nos Estados Unidos. Em que local? Na região nordeste dos Estados Unidos. Exatamente nessa região começaram a se desenvolver as primeiras produções agrícolas, os primeiros artesanatos, as primeiras indústrias, mesmo pequenas. E quando a Revolução Industrial começou, essa área também foi logo impactada, por essa Revolução Industrial, E mais à frente, lógico que os Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Mas os Estados Unidos conseguiu manter aquilo que sempre era falado, América para os americanos. Então, os Estados Unidos favorecia, tudo era para o seu próprio benefício, eles não favoreciam os imigrantes, não. Tudo que eles conseguiam era exatamente para eles. E assim o país foi crescendo e sendo esse destaque que é hoje como maior potência mundial.
E em relação a um destaque aqui na questão de população é o racismo, que ainda é uma questão, né, muito forte. E falando do Canadá, o que a gente pode falar do Canadá? A questão do Canadá tem uma produção de eucalipto, tem produção de algumas poucas produtos agrícolas, né? Bem poucos mesmo, algumas poucas plantações, né? Tem a questão da produção para a celulose, né? Um grande destaque é a questão do papel. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que mais que a gente pode falar? E aí o Canadá traz esse diferencial de não ter as suas terras tão bem, vamos dizer assim, bem utilizável, exatamente devido à questão climática, né? A questão da condição do solo. É exatamente devido a ele não ter essas condições, né? Um solo que dê condições para que haja uma produção agrícola, grandes produções agrícolas, que o investimento do Canadá, ou destaque, é a indústria extrativa, né? Extrativismo mineral, principalmente. Exatamente por essa questão de não ter um solo propício para produções agrícolas, tá ok? E aí, no final do capítulo, fala sobre a questão dos blocos econômicos, né? Fala que os Estados Unidos, a forma que ele tem de passar os seus produtos é através das multinacionais, ou seja, implantando suas empresas, né? As filiais de suas empresas nos demais países, principalmente países em desenvolvimento, ou o que são os emergentes, ou países subdesenvolvidos. E aí fala sobre os principais blocos econômicos, ou seja, blocos de acordo, né, de livre comércio, como o NAFTA, né? Temos também a ALCA, né? E isso fez com que os Estados Unidos, que sempre dá as ideias, né, saísse à frente, né, de muitas questões nessa área de acordos econômicos, tá ok? E nós vamos ficar por aqui, só foi um lembrete, não tem como a gente falar tudo novamente, porque tudo está bem detalhado nas aulas. Se vocês precisarem de alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode me procurar, claro, não no dia que estiverem fazendo a prova, porque a gente sabe, a gente tem todas as datas, mas podem me procurar, tá ok? Boa prova para vocês, um abraço, até mais.